Está começando, para a glória do Senhor e com a permissão dele, o nosso programa Casa do Senhor, do Projeto Raboniel na TV. Gente, olha, hoje o programa está especial demais. Nós temos aqui dois temas dos vídeos gospel da internet que nós buscamos trazer. Um tema vai falar, é certo, pastor, cobrar para pregar nas igrejas? O nosso segundo vídeo vai ser a igreja primitiva de Atos 2, do 42 a 47. E para a gente conversar sobre esse tema, para ter mais uma pessoa aqui que ungido do Senhor para nos ajudar a trazer a testificação ao seu coração mediante o Espírito Santo, hoje nós temos aqui o convidado, o pastor Jorge Rolando, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Ele é também diretor acadêmico do Seminário Teológico Betel, terapeuta familiar, licenciado em bacharel em teologia e também formado no jornalismo e também é comunicador do programa lá na Harmonia FM. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui conosco no programa Casa do Senhor. Gostaria que o senhor desse a sua saudação inicial para todos que estão em casa nos assistindo. Obrigado, Roberto. Um abraço a todo o pessoal aí ligado nesse programa abençoado. Amém. É uma alegria, um prazer estar aqui. Minha oração é que a gente possa, de alguma forma, ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar e edificar a tua vida. Amém. Bom? Eu creio que quando o Senhor uniu, né, ontem, né, nós estávamos lá na Harmonia, e naquele momento ali o pastor Gilberto falou do pastor, assim também como falou o pastor Nelson. Eu tentei entrar em contato com ele, não consegui, e logo o senhor entrou em contato comigo falando, porque hoje, né, nós estaremos aqui com outro homem de Deus, no qual nós oramos, pastor José. Nós estamos em oração pela sua esposa que estava acamada. Eu creio que em nome de Jesus, não tenho informações hoje, mas em nome de Jesus, que hoje ela possa estar curada já no lar, e nós vamos ter essa oportunidade de juntos estarmos aqui. Bom, vamos lá então, pastor. Primeiro vídeo ele fala um pouco assim, diretamente para a igreja, né? E ele é bem forte, pelo menos assim eu acho, né? Sim. Bom, vamos lá então, eu vou pedir a produção, vídeos gospel da internet, eu vou pedir para soltar o primeiro vídeo, por favor. Esses dias eu convidei um pregador para vir na igreja, mas quando eu convidei, ele me pagou R$2.000 para vir aqui. E eu confrontei, eu questionei, lógico. E eu disse a ele que os profetas hoje não morrem mais pela espada. Os profetas hoje não morrem mais pela perseguição, não é mais queimado na fogueira. Os profetas hoje morrem pela sua fama, morrem pela sua prosperidade. Mateus 10:6 diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei. Corta pra mim aqui, meu filho, corta pra mim aqui, que isso aqui vai pra internet. De graça recebeis, de graça dai. Preste atenção. Não, eu quero fazer um apelo para os pregadores, aos pastores, àqueles que pagam e àqueles que vendem. Aqueles que pagam e aqueles que vendem. Preste atenção. Jesus expulsou do templo tanto quem comprava quanto quem vendia. Então presta atenção. Pregadores, pastores, ministros, vocês que estão me assistindo na internet. Jesus expulsou os cambistas do templo, os que compravam e os que vendiam. Escute, está escrito na palavra de Deus, vai até as ovelhas perdidas da casa de Israel, limpai os leprosos, curai os enfermos, de graça, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dais. Tem mais, versículo 9, não possuam ouro, não possuam prata, não possuam cobres e nem cintos. Não é para se entubar de joias, não é para ir de carrão zero. Presta atenção, é para ter um coração desprovido de vaidades, de dinheiro, de luxo. Presta atenção, cara.
1 Pedro 5,2: apacentai o rebanho de Deus que está entre nós, cuidando deles, e não faça por ganância, não faça por ganância, mas voluntariamente de ânimo Bom, é uma mensagem bem forte, né, direcionada a pastor, e eu vou também colocar aqui cantor, né? E aí a primeira pergunta é justamente, é certo pastor cobrar? Eu vou fazer aqui primeiro uma colocação que, assim, internet, eu costumo dizer que é areia movediça, né? Sim, sim. Em que sentido que é areia movediça? Falo até para os meus alunos do seminário isso. Porque hoje você vê pessoas falando na internet, você não sabe qual é a confissão deles, você não sabe qual é a igreja deles, você não sabe qual é a formação teológica deles. Uhum. E aí, se você não tiver um conhecimento para poder filtrar o que é colocado, você olha assim, parece que o solo é firme, mas quando você pisa é areia movediça. Sim. Parece que é uma coisa, mas não é. Esse vídeo, por exemplo, esse camarada, ele faz uma miscelânea. Uhum. Ele pega vários textos, né, isolados, fora do seu contexto, eu não sei qual é a formação dele, mas totalmente, assim, para analisar, teria que analisar um por um. Não vou fazer isso aqui porque não dá tempo. Sim. Né? O texto último, por exemplo, que ele usou, que Pedro, capítulo 5, fala para não apacentar o rebanho de Deus por torpe ganância, ali ele está falando no sentido do propósito. Sim. Ou seja, fazer no sentido de ganhar dinheiro. Não que não deva ser assalariado, porque ele usou vários textos ali, como, por exemplo, textos de milagres, que é uma coisa que não tem nada a ver com pregação ou cantar, que muitas vezes é o ofício. E mas não é o chamado? Sim, mas expulsar demônios, que um dos Jesus fala assim, de graça receber, de graça dar, expulsar demônio, curar os enfermos, isso aí não faz parte do ofício. Qualquer pessoa pode fazer isso. Sim. Então não pode realmente cobrar, porque não faz parte do ofício isso aí. E eu desconheço qualquer pregador ou cantor que cobre para expulsar demônios, curar os enfermos ou é o fato dele ir, coisa. É o fato dele chegar. Né? Justamente. Então ele usa um texto assim, fora do contexto, sabe? Uhum. Fora do contexto. Agora, com relação à pergunta que você me fez, se é certo, né, pastor, cobrar? Cobrar. Para pregar, ou pastor pregador, ou cantor. Eu vou tirar assim pelo meu exemplo, tá? Pelo meu exemplo. Eu vou falar daquilo que eu vivo. Sim. Nunca cobrei para pregar. Sim, amém. Eu vivi desde 2006 na itinerância, e eu estou agora, em 2019, nós plantamos a ADEME, então vou fazer 5 anos esse ano, que eu estou recebendo uma prebenda da igreja. E a gente não fala que é salário, é uma prebenda. Sim, sim. Né? E até hoje, quando as pessoas me convidam para pregar, eu não cobro para pregar. E até, às vezes, me sinto até constrangido. Porque, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, o senhor pode pregar num evento assim na minha igreja, dar um estudo, alguma coisa assim? E eu falo, sim, depende da minha agenda. Claro. Aí, quando a agenda está livre, eu falo, a agenda está livre. Aí eles perguntam, qual é a condição para o senhor pregar? Aí eu falo assim, a minha condição é ter condição de chegar. Aí eles falam assim, não, quanto é que o senhor cobra? Aí eu falo para eles assim, eu não cobro para pregar, nunca cobrei para pregar. E vivi pela fé. Vivi desde 2006, eu era coordenador de merchandising numa multinacional. Uhum. Abri mão de trabalhar para poder viver da obra, do meu chamado, da minha vocação. Amém. Porque é complicado, se você tem uma chamada, você não pode ficar trabalhando dos dois lados. Verdade. O lado ministerial e o lado profissional não tem como. Se houver o conflito, não tem como. Aí vai ter que fazer a escolha. Você está no profissional, trabalhando no profissional, mas a tua cabeça está onde? Está na igreja. Uhum. Quando você está na igreja, a tua cabeça está onde? Está no que você vai fazer amanhã dos teus compromissos. Então não dá. É verdade. Então, quer dizer, nenhuma coisa funciona, nem outra funciona. Sim. Então a pessoa que tem uma chamada, ele tem que saber o que ele quer. Entendeu? As pessoas que trabalham e vivem do ministério, mas dificilmente um funciona tão bem quanto o outro. Verdade. Alguma coisa vai ter que sofrer. A pessoa fala assim, dá para viver, pastor, trabalhando secularmente e viver no ministério? Dá para viver? Dá. A questão é, qual é a qualidade disso? Aí que é o ponto. A qualidade é que é o problema. Exatamente. Você nunca vai conseguir viver ministerialmente bem
se você trabalha secularmente. E se você viver ministerialmente bem, o teu trabalho profissional vai ficar ruim. Uhum. Então tem que entender que o avião ele tem uma direção só, não tem duas. Então você tem que escolher o que você quer. Então eu optei por viver só do ministério. E nesse período de 2006 até o período que eu plantei a ADEME, eu não cobrei de ninguém para pregar. Nunca cobrei. Amém. Aí as pessoas perguntam assim, tá bom, pastor, o senhor não cobra, mas de quanto que é a sua oferta? Eles falam assim, quanto é a sua oferta? De tão como está já hoje. Já está acostumado. Infelizmente. Já virou uma rotina, entendeu? Já virou um modus operandi. Exatamente. E aí eu chego e falo assim, olha, se eu te der valor de oferta, eu estou te cobrando. Exatamente. Deu para entender? Exatamente. Porque às vezes o pregador ou o cantor, ele não te cobra, mas ele fala assim, eu peço uma oferta X. Mas se você pede uma oferta X e eu não te dou o valor X, então você está me cobrando. Oferta é oferta. Exatamente. Oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. A oferta da viúva, R$1. Sim, Deus sabe o que eu preciso com a minha necessidade. Exatamente. E eu me lembro que uma vez eu conversei com um pastor que eu considero como meu mentor espiritual. Aliás, mando um abraço para ele, pastor Isaías Gomes, da Assembleia de Deus em 25 de agosto, em Duque de Caxias. Forte abraço, meu pastor. Pastor Isaías Gomes sempre viveu da itinerância. Hoje ele é pastor presidente, mas até hoje ele atende pela itinerância. Uhum. Ele falava comigo, a maior besteira que existe é pregador ou cantor cobrar valor de oferta. Porque às vezes você vai pregar numa igreja que não tem condições de te abençoar com aquela oferta que você espera receber. Dificilmente ele irá lá, né? E a igreja fica então desprovida de ser abençoada pelo teu ministério? Exatamente. É muito injusto isso. Mas ao mesmo tempo também, se você estipula um valor de oferta, vamos supor, eu estipulo um exemplo, né? R$200 de oferta para pregar. Às vezes a igreja tem condição de me abençoar com mais. Uhum. Mas eu estipulei 200, eu vou ficar só com 200. Então o pastor falou comigo assim, ô Jorge, fica na dispensão do Senhor. Vai ter lugar que você vai pregar que você vai receber nenhuma oferta. Tem lugar que você vai pregar que você vai receber R$50 de oferta. Vai ter lugar que você vai pregar que você vai receber 500. Uhum. Então uma coisa cobre a outra. Sim. Entendeu? Então eu sempre vivi assim. Eu sempre vivi na dispensação do Senhor. Então nunca cobrei para pregar. Eu não concordo em cobrar para pregar exatamente pela questão de você ter igrejas hoje que não têm condições de te dar o valor que talvez você acha que você mereça no ministério. E principalmente, pastor, estamos fazendo disso hoje uma profissão. Reino não é profissão. Reino é eu servir ao meu próximo. É mais ou menos o que ele quis dizer ali do dar e receber. Mas ali eu acho que o contexto não... Tudo bem, mas quando a gente, assim, teologicamente, pode-se haver lá as discordâncias. Mas eu entendo o que ele quer dizer no sentido que ele está dizendo que a gente está vivendo para reino, Deus nos deu um talento para cantar, outro para pregar, outro para ensino e por aí vai. Que não é nosso. E quando alguém me chama para estar lá, o meu propulsor tem que ser reino. Sim. É Deus. Eu tenho que me sentir prestigiado pelaquela igreja que me chamou para estar sendo usado por Deus naquele local. Sim. É esse o propulsor. Se lá acontecer uma oferta, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não acontecer, um abraço, olhar, já... Eu sempre digo que, às vezes eu observo que, converso com alguns pregadores e tal, eles falam assim, pastor, mas a gente não cobrar, o pessoal não dá nada. E, infelizmente tem isso. Tem muito isso, né? Tem muita gente que, infelizmente, sabe que você vive do ministério, e não é pecado viver do ministério. Esse é outro contraponto que eu coloco com relação ao vídeo. Porque da maneira como ele coloca, ele usa textos isolados, onde ele diz, de graça receber, de graça dai. Mas eu poderia contrapor com um texto, onde Paulo fala em 1 Coríntios 9, que todo trabalhador é digno do seu salário. E aqueles que vivem do evangelho devem receber do evangelho. Então não é pecado, não é errado a pessoa que trabalha no evangelho receber do evangelho. Existem vários outros textos. Paulo mesmo fala, por exemplo, de Pedro, que Pedro tem a sua esposa e é sustentada pela igreja. Entendeu? Ele cita outros textos lá, é só você ler 1 Coríntios 9, e ele ainda usa um texto do Antigo Testamento que ele diz, não atarás a boca do boi que debulha. Então quem trabalha tem direito a salário. Eu não sou contra. Quem trabalha... Não, eu estou só contrapondo para você ter uma ideia como é que ele pega, como é que o camarada do... É porque virou um exagero. Não, aí é que é o ponto, é onde eu vou chegar. Eu estou fazendo um contraponto com relação a ele usar textos que, se for usar o contexto, você vai ver que não é o que ele está falando,
E eu poderia usar outros textos para afirmar que é bíblico a pessoa receber pelo seu trabalho. Porque a pessoa ela tem que pagar aluguel, a pessoa ela tem que... Mas esse trabalho não é eu sair de uma igreja e ficar pregando de igreja em igreja. Não, mas se a função dele for essa... É oferta, mas sim, não valor. Então, mas é onde eu quero chegar. Se a função do camarada for essa função, se ele viver só disso, as igrejas têm que ter consciência de que ofertar e sustentar o ministério da pessoa não é errado. É onde eu quero chegar. O problema hoje é que está se virando uma... Como é que eu posso dizer? Um comércio. Um comércio, no sentido de quê? No sentido dos exageros. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, uma pessoa que sai de um estado, ele viaja para outro lugar para pregar, e ele tem um gasto dele, do combustível do carro dele, ou da passagem, ou da hospedagem, ou da comida. Eu sei de lugares que não quer dar nada. Não quer dar nada. Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Entendeu? Tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que eu não concordo de pessoas pregarem, aliás, cobrarem para pregar. Eu não concordo com isso, nunca concordei. Mas também não sou a favor das igrejas acharem que o camarada tem que fazer tudo de graça. Sim. Entendeu? E não receber nada. A igreja parte do pressuposto. A igreja, ela precisa se dar e receber. Se eu estou convidando, eu tenho que ter também, prestigiar aquele que está lá. Mas não pode partir daquele que recebeu qualquer tipo de situação que possa dizer, olha, eu só vou aí se acontecer isso. É o exagero. O exagero tem que ser cortado. Aí entendeu? Se torna o exagero. O exagero tem que ser cortado. Eu costumo dizer, pastor, perdão, só pode completar daqui a pouco, que Jesus, o ministério dele, ele ia para pregar. E lá as pessoas ofertavam, aqueles que o pão, peixe... Não, até dinheiro, né? Tinha, se você pegar, por exemplo, Marcos, você vai ver que Susana e outras mulheres, a Bíblia que sustentava o ministério de Cristo com o seu dinheiro. Então, mas aí não havia uma imposição de Cristo. Não. Para ter que receber, muito havia. Pelo contrário. Pela fé ele recebia aquilo que ele fazia. É isso que nós temos. Como eu falei, o nosso propulsor para ir em qualquer local, se o senhor me chamar para ir na sua igreja, eu fico como diácono lá e vai ser um prazer, ou mesmo como um servente ali para fazer. Eu estou na casa do Senhor. E a casa do Senhor, eu tenho que, aonde eu estiver, eu tenho que estar lá com alegria. E não, aí o pastor, porventura, foi lá, não me ofertou, eu vou sair ali triste. Olha só como é que a gente... Eu não fui então para adorar, eu fui para receber algo. A motivação não foi a correta. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que a oferta, ela tem que ser como é que eu posso dizer? Ela não pode ser minha prioridade. Ela tem que ser a minha necessidade. Então, eu vou para pregar, é a minha prioridade. E a igreja, sabendo da minha necessidade, ela procura da melhor maneira possível me dar uma oferta dentro da condição dela que supra as minhas necessidades. O que eu vejo hoje, o problema são os extremos. Sim. Por um lado, um povo que não quer dar nada, e aí a justificativa de muitos cantores e pregadores de cobrar. Eles sempre falam comigo, pastor, eu cobro, porque se eu não cobrar, ninguém me dá nada. E tem o outro lado, que é o lado em que as pessoas cobram, e cobram muito caro. Sim. Muito caro, entendeu? Só me peça a Bíblia. Então, pode falar. Então eu acho que nós devemos ficar, com o quê? Nós devemos ficar com o equilíbrio, entendeu? Eu não acho correto cobrar, mas também não acho correto a pessoa que vive do ministério, ir pregar, e você chegar no final, dar um tapa nas costas dele e falar para ele assim, ó, obrigado aí, tá? Deus te abençoe. Até Tiago mesmo, quando ele fala acerca dessa questão, por exemplo, das necessidades do outro, Tiago diz que se você chegar para uma pessoa, orar para uma pessoa, sabendo que ela tem necessidades, e você bater nas costas dela e dizer Deus te abençoe e não der nada para ela... Aquele que vê teu irmão compadecer, não se compadece dele... mas eu estou citando o texto de Tiago, isso é 1 de João. Então acontece, Tiago fala, de que adianta essa oração? De que adianta essa fé? Então, Tiago diz que a fé, a oração, ela tem que ser acompanhada das obras. Então existe o lado espiritual e existe o lado espiritual. Eu tenho que entender também que o meu irmão tem as suas necessidades materiais. Então eu acho que hoje tudo deve ter um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio. Não cobrar,
Mas a igreja também tem que ter consciência de que a pessoa ela tem a sua despesa, tem seus gastos, né? Sim. E abençoar da melhor maneira que ela puder abençoar. Eu sabe como eu vejo, pastor? Nós falamos sobre a linha horizontal, que é a linha que nós vivemos, né, com a sociedade nos impõe, as leis que nós temos para cumprir como cidadão. Sim. E temos essa aqui, que é o reino. Nós colamos o reino que é vertical, nós colamos... Mas me permita que essa daí também trata do horizontal também, não trata só do vertical, não. Sim, mas trata dos dois. A gente precisa levantar Sim. para ficar o mais próximo Claro. possível do... Eu só queria fazer essa comparação aqui. Eu estou falando a questão do vertical e do horizontal, porque nós temos 2 livros da Bíblia que tratam disso. Um na vertical e outro na horizontal. A vertical é o livro de Salmos. Salmos trata do relacionamento do homem com Deus. Provérbios e Eclesiastes tratam do relacionamento do homem com o homem. A Bíblia sempre trata esses 2 pontos. Por isso a cruz, né? A cruz aponta dos 2 lados, né? A vertical e a horizontal, para nós entendermos que não tem como estar bem na vertical sem estarmos bem na horizontal. E concordo plenamente. Contudo, a vertical vai nos fazer ficar bem na horizontal. Sim, claro. Existe uma que prioriza as outras, com Exatamente. certeza. Só que nós colamos e esses problemas nós não estamos nos levantando, porque como eu falei, se eu sou se Deus me capacitou a fazer algo, é para me fazer como Jesus fez. Eu sou um imitador de Cristo. E imitador de Cristo, ele não coloca em primeiro lugar a minha necessidade, muito pelo contrário, eu vou botar a sua necessidade em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se o pastor não honrar minha fidelidade para com a igreja de Cristo, o reino que eu coloquei na vertical, aí o Senhor vai prover por outros caminhos, mas não ficarei desamparado. Porque é isso. Só que aí a gente começa a ver situações. E a segunda pergunta, né, fala sobre o dinheiro. O dinheiro tem corrompido anjos e servos do Senhor? O dinheiro não corrompe, o que corrompe é o amor ao dinheiro, né? A Bíblia fala bem claro que o amor ao dinheiro é a causa e a raiz de toda espécie de males. O próprio texto mesmo, que eu tinha citado lá de 1 Pedro 5, quando Pedro aconselha os pastores, ele fala que a gente não deve apacentar o rebanho por torpe ganância, ou seja, apacentar o rebanho apenas com o intuito de ganhar dinheiro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não estou aqui para ofender ninguém, claro. Mas a gente sabe, infelizmente, existem ministérios e igrejas que têm um foco financeiro, trabalham como verdadeiras empresas. Não... Só será abençoado se você compartilhar da oferta e do dízimo. Eu não diria nem tanto nessa parte. Eu diria na parte de administração da igreja, no sentido da igreja ter que render mesmo um certo valor por mês, porque se não render... O obreiro de lá ele é deslocado. Ele vai ganhar um salário menor em outro local, um local que ninguém conhece. Aí você observa que nesse caso aí se enquadra na carta de Pedro. Porque a pessoa está trabalhando por torpe ganância. O intuito ali não é o reino, o intuito ali não é o reino crescer, é o salário, entendeu? Então a gente tem que entender que o nosso intuito deve ser o quê? Fazer com que o reino cresça, e o salário é apenas para suprir a minha necessidade. Exatamente. Entendeu? Agora, se corrompe, não corrompe, é aquilo que eu falei, é o amor ao dinheiro é que corrompe. E pode acontecer também da pessoa começar muito bem a sua caminhada ministerial, pensando no reino, trabalhando na obra, e com o tempo ele acabar se desviando. E aí vem alguém e fala assim, não, o cara não desviou não, o cara já era desviado. Não, a pessoa desvia, desvia sim. Entendeu? A pessoa pode começar muito bem. Paulo mesmo fala aos Gálatas que os Gálatas começaram muito bem, começaram no espírito e depois estavam na carne. Eles entendiam que a salvação era pela graça e depois entraram pelo caminho de achar que os preceitos da lei queriam salvar. Então, pode acontecer, a pessoa começar muito bem e acabar se corrompendo. Falando de liderança, né, o poder traz isso, né? O poder que vem por detrás, né, de você altivez, porque agora você é o Senhor daquele local ali, o anjo daquele local, a tua palavra que vai... E aí começa o homem a sobressair e acabamos, às vezes, deixando as primeiras obras e aí começamos a nos esfriar e antes que a gente servia, agora só estamos sendo servidos. E aí começa a carne só fortalecer cada dia mais, o espírito diminuir e acabamos fazendo
coisas que não faríamos no passado, Sim. né? Esse é outro alerta de Pedro, né? Essa primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele faz esses dois alertas. Primeiro, para você não apacentar o rebanho de Deus com ganância. Uhum. Segundo, ele fala para você não apacentar a igreja como tendo domínio sobre o rebanho, como se você fosse o chefe, mas servindo de exemplo. A palavra ministro é uma palavra que tanto no latim como no grego dá a ideia de escravo, de servo. Sim. Então a gente tem que entender que, mesmo estando na frente da obra, mesmo sendo o administrador da parte espiritual e da parte material da igreja, nós temos sempre que agir como servos. Amém. Para não deixar se corromper. Exatamente. Não subir para a cabeça. E sem contar que, como você falou, precisamos manter a nossa vida devocional em dia. Porque eu vejo que um dos grandes erros hoje de muitos pastores é deixar a vida devocional de lado. A gente tomar cuidado para no afã de fazer a obra, não esquecer do Deus da obra. Amém. Entendeu? Não no afã de querer... Ou eu sobressair. Acabar você entrando por um caminho de ativismo, por um ativismo que você não tem tempo mais para você e Deus. Sim. Entendeu? Você não tem mais tempo mais para orar. Eu conheço pastores que não oram mais. Eu conheço pastores que não leem mais Bíblia. Hoje eu estava lendo... Você falou a gente estava falando que sobre a primeira carta de Pedro, por acaso eu estava lendo hoje a carta de Pedro. Amém. Eu li toda ela, do capítulo 1 ao capítulo 5, de uma tacada só hoje de manhã. Então a gente tem que ter esse devocional, sabe? Claro. De ler a Bíblia, por exemplo, eu tenho formação em teologia, eu tenho bacharel e tenho licenciatura. Eu dou aula no seminário, sou diretor acadêmico, mas eu nunca vou chegar e vou dizer assim, eu não preciso ler mais Bíblia, não. Eu conheço a Bíblia de cor. Não, é o meu alimento espiritual. Você pode... O senhor está com quantos anos hoje? Outros 50. 50 anos. Você vai dizer assim, não vou comer mais hoje porque já comi por 50 anos. Não podemos fazer Cada isso. dia você tem que se alimentar. Com a mesma certeza. coisa é a Bíblia. Com certeza. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia. Cada dia é um alimento. Cada Alimentar dia o um espírito. sustento. É isso todo aí. momento. A alma, o espírito, alimentar. Porque senão você acaba sendo seduzido por essas tentações aí e acaba se desviando. Para a gente encerrar esse bloco, última pergunta. Qual a sua opinião sobre músico da igreja que toca na noite, às vezes precisa do salário? Rapaz, isso aí é polêmico demais. É muito polêmico. Assim, Mas necessário. Mas eu nesse ponto eu sou um pouco radical nisso aí, sabe? Eu não concordo do músico tocar na noite. Eu não concordo. E meu filho, por exemplo, é músico. Meu filho é musicista profissional. Meu filho faz arranjo, meu filho dá aula em escolas de música. Deve mandar um abraço para ele, Misael, que estiver assistindo, ele deve estar rindo. Mas assim, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque as pessoas falam assim, pastor, mas é uma profissão. Mas eu enxergo a música como algo muito além da profissão. Amém. Eu enxergo a música como algo que quem criou foi Deus e criou com um propósito específico, que é adorá-lo. Eu não aceito e não concordo com a música sendo usada para outra finalidade que não seja para adorar a Deus. Eu já ouvi aí alguns músicos, inclusive falando sobre essa parte espiritual e falando que na música, ao contrário do que muita gente pensa, a música não é neutra. Não existe música neutra, não existe negócio de eu vou ouvir essa musiquinha aqui, isso que não vai trabalhar, não vai influenciar em nada minha alma, não vai influenciar nada meu espírito. A música não é neutra. Sim. Se você for analisar, você vai ver que cada arranjo tem alguma coisa por detrás. E o pessoal usa a música para várias finalidades, né? A música tem momento que ela calma, a música tem momento que ela te deixa em êxtase. Existem terapias que são feitas com base em música. Então a música não é neutra. Não existe esse negócio de que eu vou ouvir tal música e aquilo não vai me influenciar. Influencia. A Sara Shiva, ela fala, eu ouvi ela falando sobre, acho que é pastora, né? Sim. Ela fala sobre com a inspiração daquela pessoa que faz a música secular. E aí ela vai falar das inspirações. Agora, quais nossas inspirações quando nós cantamos para Deus? Então, qual Deus que nós estamos servindo naquele momento que nós estamos lá? Servindo para pessoas que estão bebendo. Então,
Isso dá continuidade, por favor. É complicado. Meu filho fala assim, pai, é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão como médico e tal. Eu falo, não, porque as outras profissões não foi Deus quem criou. Permitiu, trabalhou, mas Deus não criou diretamente. Diferente da música, que foi Deus quem criou com um propósito específico, que é adorá-lo. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas então não posso ver televisão? Depende do que você vê na televisão. Sim. Tudo depende do que você faz. Mas a televisão também não foi Deus que criou. Eu tenho um trabalho específico no sentido, um pensamento específico com relação à música, porque eu entendo que a música não foi homem nenhum que criou. A música foi criada diretamente por Deus e com um propósito específico, que é adorá-lo. Então eu não aceito um músico ir tocar no secular, sendo ele cristão, e chegar lá ou seja, usar o instrumento, aquilo que Deus criou, para outra finalidade que não é adorá-lo. Alguém fala assim, mas como é que o músico vai viver então? Eu entendo músico como eu sempre vi na igreja. Eu tenho 30 anos de evangelho, tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu sempre tive músicos na igreja que tinham outros trabalhos, outras profissões para sustentar, para se manter, entendeu? Sim. E usavam o seu instrumento, o seu dom para louvar, apenas para louvar e adorar a Deus. Até porque, né, pastor, o púlpito ali, aquele local tem que estar separado para pessoas separadas, pessoas que quem vai subir ali, ela tem que ter uma responsabilidade espiritual muito grande de estar ali sendo usado por Deus. E muitas das vezes a pessoa, quando ela vem, né, para tocar, eu quero dizer para você que de repente é músico, que toca na igreja, olha, te amo em Cristo Jesus. É polêmico, né? É polêmico. Nós não queremos aqui, eu sei que de repente o teu coração vai ficar amargurado ao receber de repente uma palavra contrária, tá? Mas na minha posição, se fosse eu me ausentaria da igreja se eu fizesse a escolha que a minha necessidade financeira é mais importante naquele momento. Mas eu não posso viver dois mundos. Ou de estar na igreja e ou de estar tendo que levantar valores para dentro da minha casa à noite tocando. Então, eu vou respeitar. É uma intimidade pessoal da pessoa para com Deus, mas eu vou orar para que essa pessoa ela possa voltar aos caminhos ali de ficar de novo no púlpito santo e separado. Porque senão a gente está trazendo, começa a trazer, eu gosto muito daquela mensagem do tabernáculo, como era o fogo, não podia ser fogo estranho, quem estava ali tinha que estar separado, ungido, tinha que estar totalmente voltado, consagrado ao Senhor. E aí acabamos, hoje em dia, não tendo mais essa relevância tão importante que existe naquele local ali de se levar a palavra do Senhor. Sim, e de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, né? Não ou dá. É salgado ou é doce. Então, quer dizer, eu sei que de repente alguns músicos aí estão me assistindo e falando assim, esse pastor está falando muita besteira. Eu sei que você está falando em casa isso, né? Coração falando muita besteira. Mas, enfim, cada um pensa de um jeito. Você pensa do seu jeito e eu estou fazendo as colocações aqui da maneira como eu penso, como eu enxergo. Né? E como disse aqui o irmão Roberto, você não é obrigado a concordar com a gente, mas nós temos o direito de falar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós pensamos, e como foi falado, deixa Deus falar o seu coração aí, o que você achar que tem que ser. Mas, assim, eu particularmente, eu não concordo de músico tocar no secular por essas questões. Por questões de você estar num ambiente que não é um ambiente cristão, né? Como você falou, rola muita bebida, muito cigarro, muitos crentes começam na igreja tocando, vão para o mundo e se desviam, porque o ambiente ele tem uma influência. Se entrar ali para evangelizar é uma coisa, entrar e participar é a mesma questão. Eu não vou nem falar disso aqui não, porque esse é outro assunto polêmico, né? Sim. É a questão da igreja ir para o carnaval, por exemplo. Entendeu? Isso é outra questão também, e de repente fica até para um outro podcast aí, porque há uma diferença entre você estar no carnaval e participar do carnaval. Estar no carnaval, a igreja sempre esteve evangelizando, pregando, mostrando a diferença. Outra coisa é você fazer bloco e participar do carnaval. Isso é outra história. Aí já começa Aí já começa a ficar complicado, porque o ímpio olha assim, o ímpio pensa... Não vê separação. O que o ímpio pensa? Então eu não estou errado de estar aqui na bagunça, porque até a igreja está aqui. E sem falar o cuidado com o pensamento do próximo que não existe. Até a igreja está aqui participando, então eu não estou errado. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu discordo, por exemplo, de cantores seculares, como conjuntos que tem, né, bandas, cantarem músicas evangélicas. Eu sou contra.
Eu sou contra. E alguém fala para mim assim, pastor, mas eles não estão evangelizando. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Não sei nem se eles tocam, mas vou botar um exemplo aqui. O grupo Só para Contrariar, vamos supor, canta uma música evangélica. Aí alguém pensa assim, poxa, pastor, mas os fãs do Só para Contrariar que lindo. Vão ouvir a mensagem do evangelho. Não, mas não é isso, não é isso que eles pensam. Quando um fã de um grupo secular vê o seu grupo secular cantando música evangélica, sabe o que ele pensa? Ele pensa assim, caramba, se o meu grupo está cantando música evangélica sem ser crente, então eu não preciso ser crente para cantar música evangélica. Se o meu grupo que bebe, que fuma, que faz e acontece, está adorando a Deus, então eu posso também adorar a Deus também sem me converter. Quer dizer, na verdade não converte ninguém, isso banaliza o evangelho, sabe? Banaliza e seculariza aquilo que é sagrado. Exatamente. Entendeu? Meu horário está estourado, mas eu tenho que fazer essa pergunta em cima disso. Pastor, pastores que cantam de forma profissional, o que o senhor acha? Olha, é aquilo que eu falei, né? A pessoa, ela canta de forma profissional, depende do que é. Vamos lá. Eu não vou, louvor? Louvor. Louvor, é música secular. Não, louvor. Mesmo ele caminho. canta louvor, eu sou pastor agora, tá? Sim. E Deus me deu o talento e eu canto. Só que, agora para mim lá na sua igreja eu vou te cobrar porque é profissional, existem pessoas por detrás, existe uma empresa. O senhor concorda? Eu concordo, é o que eu falei, tudo deve ser equilíbrio, né? Eu acho que se ele tem uma equipe que trabalha, uma equipe profissional, não é, trabalhando, né, com parte de montagem de som, o custo que ele tem, eu acho que ele deve repassar, mas sim, é o que eu estou falando, não deve ser exagerado. O que eu observo hoje é muito exagero, sabe? Muito exagero. Mas eu quero dar o exemplo do senhor. O senhor fez, sabe por quê? Quando eu me torno profissional, eu tenho a Bíblia e tenho o contrato. Sim. A Bíblia vai me dizer que eu tenho que ajudar meus irmãos, mas o meu contrato vai dizer que eu só posso fazer isso por intermédio de dinheiro. Se cumprir, se é R$1.000, eu te der 500, você não vai estar lá, porque existe um contrato aqui com uma empresa. Aí o pastor, ele prega dizendo que você deve ajudar teu irmão. Aí não se torna errado, porque quando isso aqui se torna uma coisa que atrapalha ele de poder pregar. Mas é o que eu estou falando, tudo depende da maneira como ele vai colocar, porque se ele está cobrando aquilo que está dentro do custo, eu acho que é válido, porque seria a mesma situação, né? Eu prego que eu tenho que ajudar, que os irmãos têm que ajudar. Mas aí o custo todo do meu trabalho fica só nas minhas costas? Cadê a ajuda da igreja? Mas entendeu? O senhor me deu um exemplo que eu gostei logo de início. O senhor fez uma escolha. Sim, mas é o que eu tô falando, mas eu não tenho uma equipe. Eu tô falando que eu tô profissional. Eu não tenho uma equipe por trás de mim. Meu gasto é mínimo. Então, mas eu sou pastor. Sim, mas eu sou pastor de uma igreja que por trás de mim existem pessoas que vão ser meu reflexo mediante a Bíblia, a música, né, do reflexo do você é a imagem, né, do Senhor, não é isso? Eu esqueci a letra do você é um espelho. Você é um espelho. Então, por trás de mim vai ter outros também. Quer dizer, eu tenho um contrato que não me permite fazer. Vou te dar. Poxa, eu não queria falar, não, mas Fernandinho, adoro a música do Fernandinho. Mas pede ele para colocar uma música ali, levantar um cantor. O contrato não vai permitir ele fazer isso. Aí ele é pastor. Legal. Pô, vai pregar. Aí quando chega na igreja ele pega pesado, que os irmãos precisam se arrepender e que a palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar. Mas na hora que ele está cantando lá, ele não vai ajudar o irmão que está, poxa, só tocasse minha música, só falasse o nome do meu cantor. Não faz. Mas por quê? É profissional. Ali ele é profissional. E aí existe conflito. Mas aí já é uma outra situação, né? Aí existe conflito. Aí não é custo. Aí cai aquilo que o senhor fez. Eu tenho que decidir quem eu sou, pastor ou cantor? Aí eu tenho que decidir quem eu sou. Então eu vou ser cantor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos por ele, por quem for. Vamos estar orando por ele, meu irmão, meu próximo. Vou amar do mesmo jeito e tal. Mas ele fez essa opção. Agora, quando eu assumo um sacerdócio de pastorado, é diferenciado. Eu tenho que fazer escolhas. E eu tenho que tudo é me lícito. Mas nem tudo me convém, eu tenho que determinadas situações. Eu trouxe isso, mas eu vou me empolgando. Eu acho que existe, como você falou, um exagero, né? Eu acho que as pessoas hoje estão cobrando coisas absurdas. Eu vi esses dias uma lista aí de alguns cantores evangélicos, o que eles cobram,
né, de 10º lugar até o 1º lugar, e eu não vou citar o nome de ninguém aqui, que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas é coisa que você fala vou ter que varrer por aí. Você fala que é coisa, você vê que é coisa absurda, né? Então, realmente, nesse aspecto, eu realmente sou totalmente contra. Produção, nós íamos para o comercial, mas nosso tempo está um pouco além, porque o papo aqui está muito bom. Eu vou pedir para ir para o segundo vídeo. Pula o comercial, por favor, e vamos já para o segundo vídeo, Igreja Primitiva. Me fala sobre a igreja primitiva. Bom, lá em Atos 2, a partir do verso 42, diz que eles eram perseverantes na oração, na comunhão, no partir do pão, no ensino dos apóstolos. Eles tinham feitos extraordinários entre eles, como sinais, prodígios e maravilhas. Eles estavam unidos, era uma igreja unida. Eles se reuniam no templo para participar das orações, comiam junto à mesa durante as refeições, e eles possuíam alegria e sinceridade de coração. E outro fato interessante é que eles vendiam seus bens e repartiam entre si, de forma que não havia entre a igreja primitiva nenhum necessitado, porque o foco era Cristo. O foco, assim como Jesus veio, ele voltará, e esse era o foco da igreja. Amém? Ali, mas o povo tinha simpatia por esta igreja. É o Projeto Rabone e eu, Deus me inspirou a ter essa como pilar, mas eu quero respeitar a sua posição, caso o senhor for contrário. A minha pergunta é: como o pastor vê o ensino da igreja primitiva? É possível colocar em prática este ensino nos dias atuais? Olha, a igreja primitiva, ela trabalhava dentro de um tipo de organização. Hoje a igreja trabalha com outro tipo de organização. A gente não pode, muitas vezes, querer comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje, porque a igreja primitiva era um grupo de pessoas que não eram o número de cristãos que tem hoje, e toda vez que a igreja vai crescendo, ela vai se organizando, né? Isso aí é normal, né? Vai se organizando devido às necessidades. Você vê que a igreja primitiva, por exemplo, não tinha um ministério diaconal. O ministério diaconal partiu de uma necessidade. Quem levantou os diáconos não foi Jesus, foi a igreja. Sim. Na medida que tinha uma necessidade. Então, na medida que a igreja vai crescendo, ela vai se organizando. Ela vai criando ministérios, vai criando departamentos, ela vai se estruturando. A igreja primitiva, por exemplo, não tinha um lugar para cultuar a Deus, para adorar, eram as casas. Sim. Mas nos anos 330, lá com Constantino, começou a se separar ofertas para a construção de templos, para ter um espaço para poder adorar. Eu acho que esse tempo era um tempo, e hoje nós vivemos em outro tempo. Jesus não mudou, mas a sociedade ela muda. E com relação à igreja primitiva, eu acho que os aspectos principais da igreja primitiva, que a igreja primitiva ensinava, nós conseguimos ainda manter hoje, que era, por exemplo, a perseverança na oração, no ensino da palavra de Deus. A palavra perseverança é interessante, que a gente tem que entender que ela só entra em prática quando a gente perde a vontade de fazer alguma coisa e continua fazendo. Se você faz alguma coisa de maneira contínua, tendo vontade de fazer, você não está perseverando. Você só persevera quando você perde a vontade de fazer e mesmo assim continua fazendo. Então aí você está perseverando. Então quando a Bíblia fala que a igreja perseverava, eu entendo que essa igreja era uma igreja que tinha as suas dificuldades, seus problemas, tinha, enfim, uma série de situações que poderiam desanimá-los a parar de orar, a parar de repartir o pão nas casas, mas continuavam. Eles perseveravam, eles insistiam. Então, eu acho que nesse aspecto a igreja hoje ainda pode fazer isso. Eu vou tirar pelo meu próprio ministério lá, a ADM. Quando nós plantamos a ADM com a visão voltada para o ensino bíblico e ortodoxo da palavra. Então a nossa igreja tem um slogan dizendo que é uma igreja com foco na palavra. Não é a igreja, é uma igreja, porque eu entendo que tem outras. Às vezes eu fico até meio assim com algumas igrejas que botam a igreja. Não sei se você já viu. A igreja do amor. Sim. E bota o nome da igreja e bota um logo embaixo. A igreja do amor. A igreja de não sei o quê. Esse artigo definido, eu estou dizendo que só a minha. Dá a ideia que só eles. Sim. Entendeu? Só eles que são assim? Não, sim. Você não pode usar artigo definido. Tem humildade ali. Botar um artigo indefinido. Uma igreja.
Porque tem várias, não é só a sua não é a única. Mas, enfim, então a gente tem lá o nosso foco, o nosso slogan é uma igreja com foco na palavra. Então a gente foca muito no ensino. As nossas reuniões, por exemplo, são reuniões de ensino e de oração. Eu não tenho culto lá, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Então é comum na Assembleia de Deus ter culto de libertação. Na minha igreja não tem culto de libertação. E quando alguém me pergunta, pastor, a igreja não tem culto de libertação? Eu brinco, falo que tem dois, que é o culto de ensino e a escola bíblica. Né? Então a gente foca muito na questão do ensino. Com relação à questão de suprir necessidades dos irmãos, eu acho que a igreja também pode trabalhar nisso daí, entendeu? Lá na nossa igreja nós temos um trabalho, um Ministério de Ação Social, que ele é voltado primeiro para os membros da igreja. Porque Paulo diz que nós temos que primeiro atender os irmãos na fé. Sim. E depois a gente dá assistência para os que são de fora. Então, com relação à colocação dele, eu acho que dá para a igreja trabalhar assim, perseverando na oração, no ensino da palavra e no partir do pão, no sentido de suprir necessidades dos irmãos. Eu, assim, meditando em cima do que nós viemos conversar hoje, aí eu fui inspirado a escrever, botei lá no meu Facebook, eu boto assim, porque eu sou um pouco contrário a algumas coisas, porque tudo é feito, mas é a forma que se tem feito. Eu acredito na palavra, que precisa levar um ensino para todos. Por isso eu acredito que o templo, mesmo aqueles que falam que na graça não precisava, mas mesmo que seja da lei, não importa. Eu acredito no templo, que se faz necessário a pessoa estar no templo para poder adorar o Senhor, para poder aprender da palavra e do lado de fora praticar. Então, só que aí vem a palavra, a oração com a mesma proporção, porque ali nós nos fortalecemos, né? A santificação, mas com a mesma proporção nós temos que também cuidar das viúvas e os órfãos. Aí eu fiz aqui, o Senhor me inspirou, né, a escrever, assim, até quando? O templo prosperou. Era uma loja, agora é um templo. Pagavam aluguel, agora tem sede própria. Tinham ventiladores, agora ar-condicionado. Tinham cadeiras plásticas, agora tem poltronas acolchoadas. E as viúvas e os órfãos continuam recebendo do que sobra disso tudo. Eu estou falando não de uma igreja X, estou falando de todo o contexto, de todas as igrejas, tá, pastor? Então eu vejo que a gente tem focado, assim, eu vejo as pessoas, os líderes em si, né, com todo amor e carinho. Não quero estar aqui dizendo que é falso profeta, nada disso, mas tem focado muito no conforto, daquilo que se diz dentro da igreja, mas aqueles mesmo que trabalham dentro para poder fazer aquilo prosperar, são os mesmos que hoje passam necessidade. E é aí que eu entendo que a igreja primitiva, ela tem esse ensino do que tudo que se tinha era dividido e compartilhado, era o que fazia o povo ter simpatia pela igreja, pelo povo todo, e não só porque dava as coisas. O senhor está me entendendo? O senhor, porventura, tô errado no que eu... Não. A igreja primitiva, ela trabalhava nesse tripé: oração, palavra, ensino, né? Porque o que forja o caráter é o ensino da palavra de Deus. Crente tem que estar na igreja, sim. Não existe negócio de igreja Cristo em casa. Porque as igrejas, elas não tinham templo, mas eles se reuniam. Ninguém ficava na sua casa. Se pegar, por exemplo, 1 Coríntios, você vai ver que Paulo fala, vós, quando vos reunis. Então, a igreja se reunia. Então, a igreja tem que estar assim, reunida, para poder adorar a Deus, para poder ser ministrada, para poder até mesmo adorar a Deus, ser usado. Tem que ter vida de oração e tem que cuidar dos membros. Eu acho que o pastor, que é o administrador, ele tem que ter amor pelas almas. Amém. Né? Eu não sou contra você estruturar o prédio, como você falou, até porque está dando conforto para todo mundo, inclusive para a viúva e para o órfão também, não é um conforto só para aqueles que têm mais condições. O conforto da igreja é para todo mundo, é para o conjunto, mas à medida que você vê que um irmão passa necessidade, a igreja tem sim que se unir e suprir a necessidade desse irmão. Exato. Entendeu? Eu acho absurdo, por exemplo, eu falo lá na igreja lá, eu acho absurdo você estar numa igreja, você tem um pastor, e você ter que ir em outra igreja para pedir, por exemplo, uma cesta básica. Eu falei lá com os irmãos lá que eu não quero isso aqui. Eu falei lá, eles devem estar me assistindo, que eu botei lá no grupo, eu não quero isso na nossa igreja.
Entendeu? Passou necessidade, tem necessidade, nós temos que suprir. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui sobre ação social. Eu não gosto dessa palavra, ação social, porque me qualifica igual o ímpio que faz as ações, a prefeitura que faz ação. Nós mas ação social é só um nome, né? Mas nós temos que colocar em prática os ensinos do Senhor. Porque às vezes nós fazemos diferenciação. Quantos dias eu tenho um culto da palavra? Sei lá, toda semana? Quantas vezes eu tenho um culto de oração? Toda semana? Quantas vezes a ação social? De 15 em 15, de 30 em 30, Então, mas quando nós temos isso como da mesma proporção, com o mesmo equilíbrio, a palavra sempre equilíbrio, ela vai sempre estar presente, né, no nosso meio, então aquilo dali passa a ser um ensino da palavra de Deus, a gente colocando em prática na vida do nosso próximo. E aí, em cima disso, né, a minha pergunta é essa: a gente tem sido assim no meio das igrejas? Não vou falar lá da sua igreja em específico, mas como o senhor vê? O senhor vê dessa mesma forma a proporção que nós investimos dentro da igreja tem sido assim também com a ação social? Eu ouvi uma vez de uma pessoa, né, um pastor, um líder, que ele dava, sei lá, R$150 para missões, para a ação social, no caso ali que ele falava, e a igreja tinha que arrumar mais tanto para poder fazer as coisas lá que precisavam, das viúvas e os órfãos. Mas só que para comprar a TV de LED era 15 mil, 30 mil. É isso que eu vejo de forma diferente. Isso pode... É o que eu falei, eu não posso falar por todas as igrejas, porque eu não estou como em todas as igrejas, como né? o senhor vê? Não, é o que eu falei, a visão que eu tenho é que muitas igrejas têm deixado a desejar. Eu, como falei, às vezes aparece lá na nossa igreja pessoas de outras igrejas querendo assistência, entendeu? E eu sempre digo lá o seguinte: ele tem pastor, se a gente tiver na dispensa lá condições de abençoar, a gente até abençoa, mas a prioridade é os membros da nossa igreja, são os assistidos da nossa igreja, porque a gente não tem condições de poder assistir todo mundo. Se um membro ele oferta lá na outra igreja lá, a outra igreja lá deve ter essa preocupação de suprir a sua necessidade quando ele precisa. Claro que a igreja tem que ter seus critérios também. Você não pode ser abençoando todo mundo, porque tem muita gente que se escora na igreja, né? Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, se não me engano, Paulo fala sobre isso. A igreja deve dar assistência para as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aí Paulo diz: aquelas que têm filhos, aquelas que têm netos, a igreja não tem que cuidar deles. Paulo aí deixa bem claro isso. Eles têm filhos para cuidar, eles têm netos para cuidar. E aí não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, é Paulo que está falando. Olha, isso aí. Pastor. Aí não sou eu, é a Bíblia que está falando isso. Mas Jesus curou os 10 leprosos mas aí você vai confrontar a Bíblia? Mas vamos lá, Jesus. Aí Paulo está contra Jesus. Não, olha só. É o que eu falo para você, a igreja ela se organizou. Uma coisa é um contexto de uma igreja no tempo de Jesus sem organização, outra coisa é uma igreja organizada na época de Paulo. Entendeu? E tem que ter esse critério mesmo. Por quê? Porque tem muita gente que se escora. Sim, mas como eu falei, eu vou para Jesus. Se a pessoa tem filho, eu vou para a Bíblia. Eu não vou para a Bíblia. Sim, mas vou para Jesus. Porque a mesma inspiração de Jesus é a mesma inspiração toda a Bíblia. Mas Paulo é pecador. Nós somos pecadores. Jesus não. Mas aí se o senhor for entrar por esse caminho, então você vai dizer que a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo. Eu acredito que é inspirada. Até porque sendo Paulo ou sendo Pedro, vai mostrar erros de algumas pessoas. Sendo Paulo, sendo Pedro, sendo quem for, quando eles escreveram a Bíblia, eles estavam infalíveis. Então não tem erro ali. Mas quando a gente tem duas pautas, quando a gente tem duas pautas, né, como essa, por exemplo, o senhor colocou, né, Pedro, e eu estou colocando aqui os 10 leprosos. Quem que a gente vai agir? São iguais? Mas são contextos diferentes. Mas eu acredito que Jesus, ele abençoou todos. Mas o caso dos leprosos era uma cura. Assistência ao necessitado tem todo um contexto por trás. Mas era o que ele tinha de melhor. A pessoa que está enferma, ela não escolhe ser enferma. O necessitado, tem gente que escolhe ser necessitado para ficar escorado na igreja. Você quer ver uma coisa? Então, são contextos diferentes. Eu sei que tem, contudo. Você quer ver uma coisa? Porque às vezes a gente julga. Não, e eu corro o risco de errar. Mas aí é outra situação, né? São contextos diferentes. Tá bom. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Eu, particularmente, eu não sou a favor da igreja ir para a rua para dar comida para quem está na rua. Eu não sou a favor.
tem um lado que eu concordo com o senhor, porque às vezes estão alimentando aquela pessoa. Você incentiva a mendicância, você incentiva o uso das drogas, porque você imagina, ele vai ficar sempre lá. Sempre, porque você imagina que na rua hoje, tem muita igreja dando assistência a pessoas drogadas hoje na rua. Então hoje o camarada hoje não quer sair das drogas, ele não quer mudar, porque ele tem café da manhã, ele tem almoço, ele tem janta. Tem igreja que vai de manhã dá café da manhã. Tem igreja que vai à tarde dá almoço. Aí o dinheirinho que ele arruma, sabe o que ele faz com o dinheirinho que ele arruma? Vai usar. Então, eu acredito. É contexto diferente. Eu acredito, não, olha só, eu acredito, pastor, que tem que haver uma logística entre as igrejas. É que eu falo, tem que ter critério. Uma leva o alimento e a outra prega. E a outra arruma o local para onde ele vai ficar. Não podemos ir para alimentar. Mas é que eu falei pra você, tem que ter critério. É onde eu entro. Porque tem muita gente que não quer nem a palavra, não quer nem ir pro abrigo, mas quer a comida. Mas quer a comida. Mas aí, tá, pastor, a gente está semeando e essa semente pode dar o crescimento. Mas quem sabe você não tá. Mas quem sabe você não está alimentando o erro? Depende, porque quando eu acredito muito pela fé. Porque se você pega e deixa o camarada na rua sendo alimentado, e você sabe que aquilo ali está incentivando ele a continuar nas drogas. Você prega, ele não quer nada com Jesus. Você fala para ele, vamos lá para uma ação social, eu vou te levar para um lugar onde você vai ser liberto da droga, você vai conseguir os seus documentos para trabalhar, o cara não quer. Aí mesmo assim, você continua alimentando. Sim. Sabendo disso. Você tá ajudando ele ou você está contribuindo? Esse é um lado da moeda, mas existe o outro lado. Que se esse mesmo cara que não quis nada, mas foi o ladrão da cruz que no último instante, por mediante as sementes plantadas no passado, ele vai lá e se arrepende. Pode acontecer, pode, mas aí você está trabalhando com uma hipótese, eu estou trabalhando com a realidade no momento. Mas eu não sei o dia de amanhã, mas cabe pregar. Por isso que eu estou falando. Por isso você não sabe o dia de amanhã, você tem que trabalhar com a realidade de hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Eu queria mostrar, gente, olha, é muito legal, tá? Eu gosto quando tem, porque eu vou pensar muito no que o senhor está falando, e isso é muito legal quando uma pessoa assim, a gente tem pensamentos um pouco diferentes, e a gente coloca e expõe, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar no seu coração, nos nossos corações. Eu vou pedir à produção, esse Natal, meu pastor, foi uma bênção, houve um milagre dentro do projeto Rabone e eu, uma pessoa ofertou o projeto, nós chegamos aí, não íamos fazer nada e Deus foi lá, abençoe uma oferta significativa, e eu gostaria de colocar para os irmãos que pudessem ver, porque a gente prega essa resgate da igreja primitiva, né? Então nós conseguimos arrecadar aí, comprar, né, cestas básicas das grandes. Às vezes algumas pessoas falam que assim, olha, mas por que tu não compra da pequena? Vai dar mais gente. Eu falo, olha, na verdade eu tenho que arrumar mais dinheiro para comprar da mais grande, para poder ajudar mais pessoas, e porque às vezes da pequena aí acaba. Conseguimos comprar, aí nós entregamos as cestas básicas, e eu vi a necessidade das pessoas. Por isso da importância da igreja sair de dentro de casa, que às vezes o seu problema, você acha que é grande, é muito pequeno comparado ao nosso semelhante, né? Ao nosso próximo. E aí conseguimos comprar 2 fogões, um guarda-roupa, passa pra gente aí, por favor, um jogo de sofá, e também consertamos ali, sair a nossa camisa, né, de Atos 2, 42 a 47, o resgate da igreja primitiva. Então, como eu falei, levar a mensagem por intermédio da palavra, a oração, levar a prática do ensino e também, né, dar o nosso melhor. É isso que nós pregamos, é isso que nós buscamos viver. Deus me permitiu viver aquilo que eu prego, né? Eu, às vezes, eu me sinto hipócrita, eu vou confessar aqui, porque às vezes eu gasto com um programa da rádio, e às vezes não gasto com a mesma proporção com as vidas e cobro de outras pessoas que façam isso. Mas está no meu coração, e um dia Deus vai me permitir, seja por intermédio das músicas, seja, Deus vai fazer. Se não fizer pelas músicas, vai me dar outros caminhos, como deu agora, para a gente poder cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, que é ser imitador de Cristo, né? Eu não vejo o irmão como hipócrita, não vejo não. Não vejo, porque você está fazendo aquilo que está na sua condição de fazer. Hipócrita se você não tivesse, se você pudesse fazer e não faz. Entendeu? E esse trabalho aqui, por exemplo, esse investimento aqui que você está fazendo aqui no podcast, você está cuidando de vidas. Amém. Você não está cuidando do lado da barriga, mas está cuidando do lado da alma, que é muito mais importante, que é eterno, que é a eternidade.
Entendeu? Aham. E deixa eu deixar bem claro aqui que eu não sou contra a ação social não, tá, pessoal? Não sou contra ir na rua você abençoar as pessoas, alimentar, esse trabalho fazendo cesta básica, eu não sou contra isso não. Eu tô falando aqui apenas de critério, tá? Ter critério para saber quem você está abençoando, para você não incentivar a pessoa a acabar, uma pessoa que só quer ficar escorada na igreja, que é o caso de Paulo, que Paulo estava falando ali com relação às viúvas que realmente fossem viúvas. Só isso. Amém, amém. Pastor, um prazer ter aqui comigo. Pena que acaba rápido. Acaba muito rápido, mas a gente vai ter nova oportunidade de trazer novos temas. Eu gostaria de deixar o senhor dar a saudação final aí para o povo que está em casa, que assistiu a gente. Amém. Pessoal, bom estar aqui. Quero agradecer muito ao pastor Roberto. Obrigadão pelo convite. Deus abençoe cada dia mais. E dizer para você que a igreja, ela tem problemas? Tem. A igreja é feita de seres humanos e todo ser humano ele é falho. Mas a igreja, ela é composta na sua maioria de seres humanos que querem melhorar, amém, que querem acertar. Verdade. Então, se você, por algum motivo, se afastou da igreja por causa de qualquer situação dentro da igreja, ou de pastor, não olhe para isso. A eternidade é algo muito mais importante do que esse momento que estamos aqui. Então, volte a sua vida para o Senhor. Estamos no início de um novo ano, é um novo ciclo. Uma frase que eu guardei no meu coração é que quando o Senhor te permitir novos começos, não cometa os mesmos erros. Então, você, de repente, está tendo hoje um novo começo, não cometa os mesmos erros, não. Volte para a igreja, olhe para Cristo. Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ele é perfeito. Fique com Jesus. Se você não entregou sua vida a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Como é que as pessoas fazem para poder chegar na igreja lá, dia de culto? Nós estamos localizados ali no Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Avenida Pedro Lessa, número 432, no centro do Olavo Bilac. Fica bem em frente ali a UBS, Unidade Básica de Saúde, Fátima Tomás. É muito fácil de você encontrar a DEME. Nossas reuniões são às quartas-feiras, 19h30, reunião de ensino. Sextas-feiras, 19h30, escola bíblica. A nossa escola bíblica não é dominical, mas é escola bíblica, sexta-feira à noite. E domingo à noite, um grande culto de louvor e adoração, às 18 horas. Domingo pela manhã nós temos evangelização, nós vamos para a rua pregar a palavra, amém, pregar o evangelho. Enfim, você é o nosso convidado. Você vai ser muito bem recebido lá na DEME. Eu vou ter um prazer em receber você lá. Temos uma foto aí do pastor. Produção, pode colocar pra gente aí rapidinho? Do programa Na Harmonia, né? Sim. Tem um programa lá nós temos um programa lá no 94,5 FM, que é a Rádio Harmonia, 94,5 FM, onde nós estamos ali fazendo um programa que não é meu, programa da rádio, é o Supermanhã Gospel, das 10 horas da manhã até o meio-dia, toda segunda e terça-feira. Toda segunda e terça, Rádio Harmonia FM, 94,5 FM. E tem também o YouTube, né? O YouTube lá da rádio, você pode assistir de qualquer lugar, que é Rádio Harmonia, a emissora da paz. Rádio Harmonia, emissora da paz. Você pode ir lá se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like lá e nós estamos lá dando glória a Deus. Para encerrar, aquele abraço ao pastor Adair. Um abraço ao meu diretor da rádio, amém, evangelista lá da nossa igreja, Adair Vieira, Deus abençoe. Amém. Gente, nós vamos chegando ao fim, quero agradecer mais uma vez essa participação aqui, pastor Jorge Rolando. Tenho certeza que Deus há de testificar nos nossos corações, no seu que está em casa aí, nos assistindo, e que, assim, se porventura algo machucou o seu coração, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos orar, vamos pedir a Deus entendimento, porque às vezes a gente precisa receber o não, né, da parte de Deus, a gente precisa receber uma palavra contrária para meditar. E com certeza vamos ser pessoas melhores, né? Vamos reconstruir. Então, vamos ficando por aqui. Vocês viram aqui, passando na TV aqui, o programa Casa do Senhor na TV. E também temos o programa do Senhor na Rádio 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã. E ouça as músicas do Projeto Raboniel. Um dia uma dessas músicas vai tocar bastante aí. Além de edificar as vidas, os recursos vamos usar em vidas, porque existe alguém orando neste momento, pedindo a Deus para a sua súplica, né? E nós queremos ser este instrumento de Deus na vida dessas pessoas, para poder essa pessoa poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é o Senhor. Valeu, gente. Fiquem na paz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.